nós temos combinado, ou acordado aqui, que quando entrasse, eu tivesse alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, embora o texto base é Mateus, que nós temos estudado, mas quando surgisse alguma questão, nós teríamos, assim, fazer um parêntese e esclarecer essas questões. E já há alguns domingos nós temos comentado a respeito do sacerdócio do Senhor Jesus, essa função, esse serviço a qual ele agora ocupa no céu. E foi esse o parêntese que a gente deu. E quem sabe nesse primeiro bloco, assim, considerando, a gente possa ainda manifestar mais alguns comentários a respeito do sacerdócio do Senhor Jesus agora, esse serviço que ele ocupa no céu do sumo sacerdote. E quem sabe depois, se o Senhor permitir, nós possamos retornar a partir do versículo 16 de Mateus, falando sobre o batismo, também o Espírito, o céu aberto, Espírito de Deus descendo como pomba, enfim, os dois últimos versículos do capítulo 3. A última reunião nós comentamos que o Senhor Jesus, então, ele é um serviço igual de sumo sacerdote, ele ocupa agora no céu. Nós comentamos a respeito de Romanos também, e Romanos capítulo 8, que ele está à direita de Deus e intercede por nós, Romanos 8 e 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então, ele está à direita de Deus, essa função dele de sumo sacerdote, junto a Deus. Também comentamos que em Hebreus, capítulo 4, a respeito das nossas fraquezas, esses recursos que nós temos à disposição na nossa caminhada aqui nesse deserto. E comentamos um pouco a respeito de Hebreus, capítulo 4, esses recursos que estão à nossa disposição, a palavra, ele como sumo sacerdote, e também o trono da graça. Também falamos que essas fraquezas, que ele pode assim, compadecer-se das nossas fraquezas, essas fraquezas também não são pecados, mas são as nossas debilidades, as nossas dificuldades, porque ele, como homem, ele passou todas aqui nesse mundo, ele sabe bem o que é ter fome, o que é ter sede, o que é sentir só, solidão. Então, nós podemos contar com ele na nossa caminhada. Também foi comentado, e queria que o irmão também vai comentar um pouco mais a respeito de que ele conduz também o louvor, esse louvor esse também é um dos ofícios dele, que conduz o louvor. Queria que o irmão pode comentar um pouco mais. Também tem outra questão que nós queremos tratar, a questão de João, capítulo 17, também a oração do Senhor Jesus, que surgiu também no ensino no passado, foi colocado que João 17, o Evangelho de João 17, era a verdadeira oração sacerdotal. E nós também queremos esclarecer e colocar, então, corretamente o que significa João 17. Eu gostaria também, só para ajudar a situar os irmãos que não puderam, na semana passada, participar, talvez possa surgir a pergunta, por que surgiu esta dúvida em relação a essa questão do sacerdócio do Senhor Jesus em relação ao batismo, que isso tem a ver com o batismo. Então,
é que surgiu um pensamento, uma colocação, é que o batismo do Senhor Jesus seria, então, semelhante ao ato da lavagem que o sacerdote fazia, a lavagem do corpo que ele fazia, para, então, exercer o serviço sacerdotal. Então, aí surgiram essas dúvidas. Então, nós achamos por bem comentarmos um pouco a respeito do sacerdócio do Senhor Jesus, quando o sacerdócio do Senhor Jesus começou, e também uma diferença entre o trabalho do Senhor Jesus no exercício de sacerdote e também o trabalho do Senhor Jesus como advogado, que são duas coisas diferentes que creio que convém nós comentarmos, pelo menos no sentido básico, para que nós possamos também entender este trabalho de intercessão, quando que é trabalho de intercessão como sacerdote, se é que podemos chamar de intercessão, ou se podemos chamar de intercessão todo o trabalho do Senhor Jesus, tanto em relação, tanto como sacerdote como advogado, ou se apenas em relação a uma destas posições em que nós poderíamos chamar, então, intercessão. Então, creio que seria interessante nós comentarmos algo a respeito para que nós possamos estarmos mais centrados em relação à pessoa do Senhor Jesus e sabermos, então, também como nos aproximarmos dele nas circunstâncias que nós nos encontramos. Gostaria de mencionar apenas alguns pontos que podem servir para cada um depois per si elaborar melhor e chegar a uma conclusão, convicção própria a respeito do assunto. De fato, muitas vezes é dito que o capítulo ali de João, capítulo 17, é a oração sacerdotal do Senhor. Isso não acontece, ou não aconteceu somente ali em Alvorada, mas também acontece em outros lugares e com outros irmãos. No entanto, essa afirmação não é correta e muitas vezes se deve à má compreensão ou à não compreensão de vários aspectos, de vários pontos. Primeiro, eu gostaria de reforçar o que já foi dito na introdução. O sacerdócio de Cristo é exercido diante de Deus. Isso podemos comprovar facilmente ali em Hebreus, como vocês até já devem ter comentado domingo passado. E ali em João 17, o Senhor Jesus se dirige exclusivamente ao Pai. Menciona 6 vezes esse termo, Pai. E o Evangelho de João tem como tema a família de Deus, a unidade da família de Deus. E em João 17, o Senhor Jesus fala a seu Pai acerca dos filhos. Nós lemos também em Hebreus e no Antigo Testamento, os filhos que me deste. E outro ponto, aqui na terra, o Senhor Jesus não podia ser sumo sacerdote, pois ele não era da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. E Hebreus também nos ensina que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece
lá em Gênesis capítulo 14, aparece do nada e desaparece. E da mesma forma ele é mencionado em Hebreus, sem começo e sem fim. E segundo essa ordem, o Senhor Jesus foi instituído como sumo sacerdote. E é verdade que em João 17, o Senhor Jesus se coloca após a obra consumada. No entanto, ele ainda não tinha sido elevado, assunto ao céu, ainda não tinha sido glorificado. E somente a partir do momento que foi glorificado, que assentou-se à destra de Deus, é que ele iniciou essa função de sumo sacerdote. E foi mencionado já pelos irmãos que como sumo sacerdote ele se compadece e se ocupa das nossas debilidades. E quais são essas debilidades? No aspecto físico, podemos mencionar as enfermidades, o envelhecimento, certas deficiências físicas, e também podemos mencionar a nossa personalidade, as nossas peculiaridades. Um é calado, outro fala demais, um é mais esquentado que o outro. Até mesmo a nossa origem, a cultura da nossa origem, a cultura na qual vivemos, cada um ao redor do mundo, tudo isso, de alguma maneira, pode se tornar em numa debilidade humana. E com tudo isso, o Senhor Jesus tem compaixão. A debilidade, a fraqueza em si, não é pecado, porém, pode facilmente levar ao pecado. E o trabalho do sumo sacerdote é no sentido de nos guardar, nos proteger de que as nossas debilidades nos levem a pecar. E depois eu quero mencionar um exemplo do próprio Novo Testamento, porque nos mostra melhor como é que funciona. E já a função do Senhor como advogado, que encontramos ali em 1 João capítulo 2, é realizada diante do Pai, não diante de Deus. E essa função de advogado, sim, está estreitamente ligada, ou diz respeito, melhor, ao pecado. Quando pecamos, quando, por causa da nossa fraqueza humana, que não controlamos, fomos levados a pecar. E aqui, justamente, está falando com o Pai. Significa que somos filhos. O Senhor Jesus não é advogado do pecador, do incrédulo. Ele é advogado do Filho de Deus que peca. E ele intercede, ele nos representa diante do Pai para satisfazer a santidade desse Pai. O Senhor Jesus pagou por todas as nossas culpas, por todos os nossos pecados, também pelos pecados atuais e futuros.
e com base na perfeição da sua obra, do seu sacrifício, ele também pode reivindicar ou interceder em nosso lugar diante do Pai. E a sua intercessão começa, ou melhor, age também conosco. Ele nos leva a perceber, a reconhecer, a admitir, a confessar o nosso pecado. E, simultaneamente, também intercede diante do Pai a favor de nós. E somente a partir do momento em que nós reconhecemos o pecado e confessamos, somente a partir daí que a nossa comunhão com o Pai é restaurada. Por isso, a intercessão com o Pai, pois a nossa comunhão foi turvada, foi interrompida por causa do pecado que cometemos. E o Senhor Jesus trabalha em nós para alcançar esse objetivo de nos levar a admitir, a reconhecer, a confessar, para que assim possamos ser restaurados à plena comunhão com o Pai. E um exemplo que eu mencionei do Novo Testamento nos ajuda a entender. Não vamos a confundir que foi o trabalho do sumo sacerdote e do advogado aqui na terra. Isso somente acontece a partir do momento que o Senhor Jesus está glorificado. Mas temos um caso que nos ajuda a entender, o caso de Pedro. Queria ler apenas alguns versículos que nos mostram esse trabalho que o Senhor Jesus hoje realiza a nosso favor. Sabemos que Pedro era um homem muito impetuoso, muito fervoroso, e isso era uma peculiaridade dele, que também, ao mesmo tempo, era uma fraqueza. Não era pecado, mas o levou a pecar. Que no caso daquela noite ali no pátio do sumo sacerdote. Mas antes, se nós abrimos em Marcos capítulo 14, o Senhor Jesus tinha acabado de instituir a ceia e está dizendo no versículo 27 aos discípulos que essa noite todos se escandalizariam nele. E no versículo 29, Pedro disse, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Ele era muito autoconfiante. Ele realmente amava o Senhor, mas desconhecia aonde sua autoconfiança o levaria. E o Senhor Jesus lhe disse no versículo 30, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aqui temos um exemplo do trabalho ou da função de sumo sacerdote do Senhor. Ele adverte, ele dá um alerta, ele quer prevenir que nós caiamos em pecado. Ele avisa. E no caso de Pedro, o fez, mas o resultado, infelizmente, não foi o esperado. Vamos ver em Lucas agora, Lucas capítulo 22. Lucas 22, 31, novamente temos a advertência do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mais uma vez, um exemplo do trabalho
do sumo sacerdote. Eu roguei por ti. Intercedeu na qualidade de sumo sacerdote. Mas conhecemos o desfecho da história. Pedro negou o Senhor 3 vezes, e no versículo 61, Lucas 22, 61, no final do 60, diz que cantou o galo, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aqui temos um exemplo do trabalho do advogado. Pedro havia pecado, e o Senhor Jesus olha para ele, e com isso atinge a consciência de Pedro. Foi o primeiro passo para a restauração. Pedro reconheceu que havia errado, que havia pecado. E depois temos a menção de que o Senhor Jesus se encontrou a sós com Pedro no dia da ressurreição. A Bíblia guarda silêncio acerca do que foi falado ali entre os dois. Ali Pedro foi restaurado pelo trabalho do advogado, a comunhão pessoal, a comunhão individual e pessoal com o Senhor e com o Pai. Mas era necessário também a restauração pública coletiva. E isso nós temos em João capítulo 21, onde o Senhor Jesus, a partir do versículo 15, faz 3 vezes a mesma pergunta. E leva a Pedro a reconhecer totalmente o seu erro, e assim ele foi totalmente restaurado mediante a função do advogado. E o resultado dessa restauração podemos conferir nos primeiros capítulos do livro de Atos, onde vemos a Pedro falando com ousadia e com grande liberdade diante do seu Senhor. Eu creio que esses poucos pontos podem ajudar a compreendermos melhor, e se não também voltamos a falar sobre o assunto. Fica claro, então, que como nosso sumo sacerdote, em relação às nossas fraquezas, o Senhor Jesus atua com compaixão, porque daquilo que ele mesmo padeceu, ele pode socorrer os que então passam por isso. E então há da parte do Senhor Jesus um exercício de compaixão, isto como sumo sacerdote. Mas há como nosso advogado, nós não precisamos de compaixão. E quando eu falo não precisamos, não é eu sentir que não preciso, é Deus que na sua palavra nos fala que nós não precisamos de compaixão, nós precisamos da sua palavra para nos julgar, tanto a nossa pessoa quanto também o nosso pecado. E porque Deus não pode tolerar de maneira nenhuma o pecado. Então, como advogado, é interessante que, diferentemente dos advogados deste mundo, o Senhor Jesus tem um grande diferencial, que ele como nosso advogado, ele não só intercede junto ao Pai, como já foi bem mencionado, que diante de Deus, na qualidade de Pai,
porque a comunhão, embora ela foi rompida por conta do pecado, o relacionamento não. Nós continuamos sendo filhos, mas com a comunhão rompida. E então, diferentemente dos advogados deste mundo, o Senhor Jesus, ele pagou a conta. Como já foi mencionado também agora há pouco pelo irmão, que tanto os nossos pecados, passados, presentes e futuros, todos foram colocados na conta do Senhor Jesus. Ele pagou por todos. E então este exercício como advogado é uma necessidade triste, podemos dizer. Eu pelo menos entendo assim, é uma necessidade triste, porque quando há necessidade do exercício do Senhor Jesus como nosso advogado junto ao Pai, é porque então houve o pecado. E é interessante que no capítulo 2 da primeira carta de João, ele diz, meus filhinhos. Então, só para reforçar também o que já foi dito pelo irmão, que ele não é advogado do homem por conta do pecado, mas dos filhos de Deus. Então, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para que essas coisas vos escrevo para que pecais o mínimo possível, para que pecais pouco. Não, para que não pequeis, porque o pecado é inadmissível diante de Deus. Deus não tolera em forma alguma o pecado, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele pecado de ignorância. Todos foram tratados por Deus em Cristo na cruz. Então, este exercício, como advogado, é algo, então, que deve provocar o mesmo sentimento que provocou em Pedro, quando ele, então, recebe o olhar do Senhor Jesus, que penetra em sua consciência, e ele, então, sente a dor, o peso e a dor de sua transgressão. Então, só para ficar também fortalecido a ideia desta grande diferença, ao passo que o exercício do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote, ele atua com compaixão, compadecendo-se de nós na nossa fraqueza. E a situação de Pedro, Lucas nos relata, onde já foi lido, e quando, naquele instante que o Senhor Jesus revela para Pedro que ele ia negar, ele revela para Pedro depois. Antes ele diz, mas roguei por ti. E depois o Senhor diz, e ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Lucas 22, 31, 32, 33 e 34. E aí o Senhor Jesus, no versículo 34 de Lucas 22, diz, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Eu quero colocar aqui, antes já, o Senhor Jesus já havia rogado por Pedro. Ele vai antes, ele está antes das nossas fraquezas, das nossas debilidades, da nossa conduta indevida, nosso temperamento desproporcional. Ele já está antes, ele não é depois. Como o sumo sacerdote, ele está no céu, já conhece tudo. E penso também que o irmão pode assim me ajudar. E quando nós temos lá em Hebreus que essa orientação de chegarmos com confiança ao trono da graça,
Ele já sabe das nossas debilidades e fraquezas, sabe do nosso comportamento. Já sabe de tudo isso, ele está junto de Deus, o sumo sacerdote. Então, ele quer que nós tenhamos essa atitude, embora ele conhecedor de tudo, nós tenhamos essa atitude de chegar diante dele. Chegar nesse trono da graça que o sumo sacerdote está lá. Grosso modo dizendo, nós entramos nesse local, chegamos com confiança, nós temos lá o sumo sacerdote, o Senhor Jesus lá, o qual já sabe das nossas fraquezas, já intercedeu por nós. Então, nós temos que ter essa ação. E por que nós estamos pensando nisso e conhecendo cada vez mais essa ação, o serviço do Senhor Jesus? Qual o motivo que nós temos detido, ou que o Senhor, ou que o Espírito tem nos conduzido? É para que nós tenhamos essa confiança. Nós queremos conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Não somente anunciar o Senhor Jesus como Salvador para as pessoas incrédulas, mas saber que no momento das nossas debilidades e fraquezas, que são muitas, a nossa jornada, nós podemos contar com Ele. Porque Ele já, como fez com Pedro, intercedeu antes. E falou, e isso também penso que um dos principais motivos que a queda de Pedro não foi completa. Foi total. Houve queda sim, mas não foi total. Por quê? Porque o Senhor Jesus rogou antes. E só quero também ler em Lucas, foi comentado que teve um diálogo entre o Senhor Jesus e Pedro, a qual a Bíblia não nos revela, não nos fala. Mas como é que nós podemos saber que eles tiveram um contato? Eu creio que em Lucas 24 e 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu para Simão. Essa manifestação do Senhor Jesus em Lucas 24 e 34, isso nós não sabemos qual foi o diálogo, mas sabemos que já apareceu para Simão. Então, ali houve um diálogo onde a Bíblia, o irmão citou, penso que é aqui que não nos fala o que houve o diálogo. E também o irmão César já leu, mas eu gostaria também de ler a primeira carta de João, porque que afirmamos e foi instruído que o advogado é junto ao Pai. O irmão já comentou, os irmãos já comentaram, só para aqueles que estão anotando aqui também possam registrar nas suas cadernetinhas. 1 João 2 e 1, nós temos lá no meio do versículo que diz: advogado para com o Pai. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E também o Pedro fala lá do justo, também 1 Pedro 3 e 18, só para sabemos que o justo fala também do Senhor Jesus, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo. Nós temos lá em 1 Pedro 3 e 18, a respeito do Senhor Jesus, o justo. Tem mais uma passagem que fala do encontro de Pedro com o Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 5. 1 Coríntios 15, 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12.